Pessoal, vocês devem estar vendo nesse momento aí na tela de vocês o programa que eu havia pedido para que vocês instalassem, de acordo com aquele link que eu disponibilizei lá na primeira aula, lá nos primeiros slides, né? Ele dá um trabalhozinho, como o Adriano falou, para fazer a instalação, porque tem que seguir um passo a passo. A vantagem dele, como vocês podem observar, é que ele já tem alguns ambientes de produção pré-elaborado, onde você consegue, de acordo com a lógica pedida, montar um controle através do CLP e simular nele mesmo. Então, eu aconselho para quem não instalou ainda, tente instalar esse programa. Ele é relativamente pequeno, ele é leve, dá para rodar tranquilo, só é chato para realmente configurar ele, certo? Mas a gente deve usar ele aí por um período, não só ele, como alguns outros também. Ele é bom porque ele tem essa vantagem aí de simular esse ambiente. Nesse exemplo que eu estou colocando aí, rodando para vocês, ele está simplesmente fazendo uma animação de um silo, né? O silo nada mais é de que esse vaso superior aí, onde, quando é aberto uma válvula solenoide, como vocês podem observar, né, ele enche essa caixa que está sendo transportada por uma esteira. Isso é o Adriano pode até dizer o nome melhor aí. Isso aí seria o invase, né? Ou seja, eu estou colocando o produto dentro de um vasilhame, poderia ser uma garrafa, pode ser uma caixa, pode ser uma lata, ou seja, esse é o momento em que ele faz o enchimento do produto dentro de uma caixa. Se vocês observarem com atenção essa figura, acredito que dá para todos enxergarem aí, eu tenho diversos dispositivos que precisam enviar informação para o meu CLP. Essas informações, de acordo com a minha lógica, irão atuar dentro do CLP e fazer com que ele tome algumas ações, né? Ações essas, repito novamente, de acordo com a lógica que vai estar interna ao CLP. E que lógica é essa? Bem, depende do seu processo, depende de como a sua linha de produção funciona, depende do que está sendo produzido, ou seja, depende de diversos fatores para que você consiga configurar essa lógica. Então, antes de qualquer coisa, antes do início da lógica, eu tenho que entender o conceito, eu tenho que entender o que o processo tem que fazer, para daí eu poder montar um fluxograma, montar uma estrutura de sequência, e depois disso converter ele para uma linguagem de programação, né? Nesse caso aí que vocês estão vendo é a linguagem LADA, é uma linguagem gráfica, né? Como a gente já tinha falado em aulas anteriores, ela se assemelha à parte de relés de controle, né? Circuitos a relé. Hoje a gente ainda não vai entrar nesse processo de construir programas. O que eu quero que vocês observem, mais uma vez, é a importância que se tem de todos os elementos externos ao CLP para que eu consiga receber uma informação do campo, do processo, e conseguir enviar uma informação para esse campo. Se vocês olharem cada ponto que está descrito nessa telinha animada, eu tenho, além do nome do equipamento, eu tenho ali umas letrinhas, né, e números que vão me indicar, que vão ser importantes para a minha conexão e para o meu controle, para a minha lógica dentro do programa. O que eu vou falar hoje com vocês, eu vou dar um pouco mais detalhado do que eu falei nessas duas últimas aulas. Nas aulas iniciais, basicamente foi uma introdução de tudo que se tem dentro do CLP. Mas a gente vai entrar hoje com um pouco mais de detalhe para ficar bem entendido a importância dos elementos externos do CLP antes de iniciar a programação. Por que isso? Porque quando eu for começar a criar o programa,
a gente não tem um ambiente físico, então eu preciso entrar num processo de simulação. Então, nesse processo de simulação, eu preciso compreender bem que naquela saída, naquela entrada, naquela posição de memória, naquele contador, vai estar conectado um equipamento real. Mas, no ambiente ainda de simulação, eu apenas tenho a minha saída, ou seja, aquele ponto onde, futuramente, quando estiver instalado em campo, será conectado o equipamento. A gente precisa compreender bem essas questões das entradas, saídas, memórias, processamento e assim por diante. Ok? Estão conectados aí, pessoal, ainda? Ainda estão online? Deixa eu atender aqui, tem gente pedindo para participar. Pronto. Então, nessa simulação, eu tenho aí, por exemplo, algumas luzes que indicam como o meu processo está rodando. Se vocês observarem no canto, deixa eu ampliar aqui, que talvez fique melhor. Não amplia muita coisa, não. No canto esquerdo, eu tenho aqui um LAN, né, onde isso indica, através de uma lâmpada, que o processo está em execução. Eu tenho uma palavra aqui em inglês, fill, que seria a parte, no momento em que começa a fazer o enchimento da caixa. Se vocês observarem, ela só acende quando a caixa começa a ser enchida ou preenchida. E eu tenho a lâmpada full, onde ela é acesa, ela dá uma piscada rápida no momento em que a caixa está totalmente cheia, né? E aí essas lâmpadas, elas são conectadas nas saídas dos CLPs, porque o CLP que vai comandar o momento dela acender. Então, nesse momento que está sendo executado o processo, há, então, uma saída conectada a um dispositivo que vai acender uma determinada lâmpada, vai atuar um determinado equipamento. E aí, do lado direito dessas palavras, LAN, fill e full, eu tenho o que nós chamamos de endereços. A gente vai ver com mais detalhe aí durante a nossa aula de hoje. Da mesma forma, eu tenho, mais abaixo, duas botoeiras de Start e Stop, onde eu poderia, por exemplo, ao acionar o botão Stop, parar o processo. E se eu der o Start, ele continua o processo. Então, observe que eu consigo parar e dar continuidade ao processo. Essas informações daqui, elas estão conectadas ao CLP, que está lendo o status, a posição dessas botoeiras, para daí ser tomada uma decisão. E aí, mais uma vez, isso aqui fisicamente está conectado a uma das entradas do meu CLP. E isso é válido para todas as informações que a gente está aqui na tela. Eu tenho uma válvula solenoide, eu tenho um sensor de nível, eu tenho um sensor de aproximação. Então, se vocês observarem, a gente consegue compreender bem essa lógica. No momento em que eu ligo o meu processo, eu ligo o motor, onde uma caixa é deslocada até o momento em que se aproxima do sensor de aproximação, ele percebe que tem uma caixa, então a lógica diz para parar o motor. Nesse momento em que para, eu abro a minha solenoide e fico observando o nível. No momento em que o nível chega ao máximo, esse sensor é atuado, fazendo, então, liberar novamente o processo do motor para que a caixa siga para a próxima etapa. Todos compreenderam, pessoal? Positivo, senhor. Tranquilo? Beleza, então. Então, o que é que eu quero apresentar hoje para vocês? Vejamos. Deixa eu mudar aqui a apresentação agora. O que eu vou tentar falar de forma mais detalhada, mas serei rápido, porque eu quero já no próximo encontro a gente já começar a falar de lógica de programação em CLP. São coisas que a gente já vem discutindo durante esses 2, 3 encontros que já tivemos, e aí a gente vai só detalhar mais uns pontos para que fique bem entendido como funcionam esses equipamentos, os elementos externos, os componentes do CLP ou do PLC. Então, a gente tem os módulos de entrada e saída, a gente já falou bastante disso. Então, esse módulo, essa seção de entrada e saída de um CLP,
é onde todos os dispositivos de campo onde eles serão conectados. Tá? Então, aquela botoeira onde eu apertei o Start-Stop, aquela solenoide vai estar conectada no módulo de entrada e saída, aquela lâmpada vai estar conectada ao módulo de entrada e saída, né? E aí, esses módulos, essas seções, serão responsáveis por justamente receber o dado externo do dispositivo de campo e enviar para a parte interna do CLP, onde a lógica vai ser executada. E aí a gente sabe que existe, como a gente já viu nas aulas anteriores, os módulos que vêm compacto em um único CLP, é aquele modelo compacto, onde tem lá tanto a CPU, quanto a fonte, quanto os módulos de entrada e saída. E eu também tenho os módulos remotos, eu tenho os módulos externos, né, os módulos que eu consigo acrescentar em um CLP que ele não seja compacto, que ele seja distribuído. Então, na figura abaixo aqui, essa figura 2.1, como vocês observam, eu tenho aqui um CLP, esse daqui ele não é compacto, ele é modular, né, onde eu consigo acrescentar diversos módulos que iremos conhecer, o principal que estamos falando agora, os módulos de entrada e saída. Ok? Uma outra forma que eu posso configurar também o meu CLP são através de módulos remotos. Observem a figura 2.2 aí à direita. Eu tenho um módulo de entrada e saída remoto e eu tenho o CLP propriamente dito, o módulo local, né? Onde ele vai estar ali dentro de um rack. Qual é a necessidade de eu ter, em alguns casos, esse módulo remoto de entrada e saída? Observe, a gente viu que a função principal do módulo de entrada e saída é conectar os dispositivos de campo. Então, aqui, nessa condição onde eu tenho aqui um rackzinho remoto, eu consigo ir mais próximo dos dispositivos de campo. Então, se eu tiver com o PLC numa determinada ambiente e eu tenho alguns sensores mais distantes, e não consigo, por conta, seja da característica do instrumento, seja por conta da disponibilidade de conexão, eu consigo colocar esse dispositivo remotamente e ele será controlado do mesmo jeito, como se estivesse no mesmo local. Então, isso facilita com que eu me aproxime mais do dispositivo de campo. Certo? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, na entrada, nesse módulo de entrada, né? Vou pegar a caneta aqui. Nesse módulozinho de entrada, eu tenho os botões, as botoeiras de iniciar e parar. Eu tenho, no módulo de saída, um determinado motor. E no módulo de comunicação, eu consigo me comunicar com um módulo adicional das I/Os, né? Das entradas e saídas. E aí, nele, eu também posso ter apenas módulos de entrada, apenas módulos de saída, e aí fazer o controle, por exemplo, de uma válvula solenoide, isso ela estando conectada na saída, e posso ler informações conectadas a uma entrada no meu sensor de nível, por exemplo. Todos estão compreendendo, pessoal, essa ideia? Ok, pessoal. Beleza, então. E aí, como é, então, que eu consigo saber, através da lógica, através da montagem lá do meu programa, que aquela variável, digamos assim, está conectada ao sensor, está conectada ao meu motor? Como é que eu consigo interligar o mundo externo com a lógica interna de um CLP? Justamente através do endereçamento. Então, a gente lembra que naquele módulo eu tenho diversas conexões, onde diz lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Normalmente módulos sempre em potência de 2, ou 4, ou 8, ou 16, assim por diante. Então, esses módulos terão essas conexões que serão, digamos, assim, eles serão fiados, né? Eu tenho um elemento físico que vai lá do sensor, lá do meu equipamento, até esse módulo. Mas quando eu linko ele com a parte interna, eu preciso endereçar esse ponto. Eu preciso dizer à minha CPU que
aquele elemento externo está conectado na porta tal, no módulo tal, e aí sim eu vou fazer com que internamente ao meu programa eu utilize ele da forma correta. A gente vai compreender isso quando a gente for colocado na prática, mas isso é importante a gente já ter essa visão de que o que está no mundo externo tem um determinado nome, sensor de pressão, sensor de nível, mas quando ele se conecta a um determinado módulo, para que eu consiga linkar esse sensor lá de pressão com a parte interna, eu preciso endereçar ele, eu preciso dizer aquela chave, aquele componente, que ele está no endereço X. E esse endereço, normalmente, ele é composto por essas informações que está aí na tela de vocês. Então, eu tenho, por exemplo, o tipo de módulo, se ele é um módulo de entrada, se ele é um módulo de saída, por exemplo. Eu tenho o número desse módulo, porque eu posso ter diversos módulos no meu equipamento. Se eu tiver um processo bem robusto, eu vou ter que colocar diversos módulos. Eu digo também o slot desse módulo. Então, às vezes um módulo ele tem 16, 32 portas, e aí normalmente eu vou utilizar de byte a byte, ou seja, de 8 em 8 bits para cada slot desse. Então, eu vou dizer qual é o slot. Se ele tiver 16, eu vou ter lá o slot 1 e o slot 2. Se ele tiver 32, eu vou ter lá o slot 1, slot 2, slot 3 e slot 4. Então, essa numeração vai dizer para mim qual slot que eu vou estar utilizando. Depois eu vou ter o número da porta que eu estou, do terminal que eu estou conectado. Então, por exemplo, eu estou lá no módulo 1 de entrada, né, meu módulo de entrada saiu, no módulo de entrada 1, no slot 1, na porta 0, né, no elemento 0. Então, eu vou ter lá que naquele primeiro plug, naquele primeiro conector do meu módulo, eu vou estar conectado a um determinado instrumento. Certo? E, só fazendo a minha correção, o que eu acabei de explicar é o número do terminal, é esse ponto onde vai estar conectado o fio. E o elemento, o 3.0, em caso, alguns módulos possuem ainda 2, 3, 4 portas, 2, 3, 4 words ou bytes conectados. Não se preocupe, a gente vai ver isso bem quando for fazer o exemplo. Mas o básico eu digo se é uma entrada ou saída, eu digo qual é o slot que eu estou conectado e digo qual é o terminal. Seria mais ou menos assim, ó. Eu vou dizer aqui que ele é o entrada. Normalmente, os que a gente vai brincar aqui só tem um módulo, né? Então, eu digo que ele é entrada, 2 pontos, eu digo slot, primeiro slot, e digo o terminal que ele está conectado. Essa é uma representação feita pelo meu Alan Bradley, que é dessa forma. Cada CLP, e é isso aí, o mais importante de tudo, cada CLP, cada programa cada software de programação do meu CLP vai ter uma característica. Então, isso pode mudar do Rockwell, pode mudar da Siemens, pode mudar da Schneider, cada um tem uma determinada descrição. Então, onde é que eu vou pegar essa informação? No manual do equipamento, no manual do software, para poder trabalhar. Perguntas, dúvidas? Tranquilo, né? Vamos lá. Então, é isso que eu estou querendo falar para vocês. Olha, eu tenho, por exemplo, aqui uma chave, e essa chave está conectada fisicamente ao meu módulo de entrada. Só que internamente eu tenho que dizer ao meu software que essa chavezinha que eu quero trabalhar, ela está representando esse dispositivo. Internamente, eu não sei se isso é uma chave, se isso é um sensor, se isso é um relé, não faço ideia. O que representa para mim é se ele vai estar ativado ou não. E para isso, para eu perceber que ele está ativado ou não, eu vou ler a informação que está nesse ponto do meu terminal. E aí, para conectar essa lógica dessa chave aqui, desse contatozinho, com esse terminal, eu vou endereçar ele. Então, aqui, por exemplo, é uma entrada que está no slot 1, no terminal 0. Então, esse aqui é o slot 1,
e esse daqui é o meu terminal 0. E isso eu vou fazer para todos os dispositivos, tanto de entrada quanto de saída. Então, se eu tiver 10 sensores e vou conectando cada sensor desse ao meu módulo de entrada, eu vou ter que endereçar cada sensor desse correspondente. Dúvidas? Tranquilo? Alô, beleza? professor. O módulo de entrada aí, o senhor fala em input. Input, né? Isso. Input, certo? Beleza. E, da mesma forma, as minhas saídas. Só que agora a minha saída, ela recebe o tipo O de output, né? Seria o O. Existem outros que botam, por exemplo, X, entrada, e Y. Existem alguns CLPs que trabalham com essa, alguns fabricantes, exatamente, alguns fabricantes que trabalham com essa nomenclatura. Mas o que interessa para a gente é saber que eu preciso endereçar, eu preciso dizer que aquele elemento que eu estou usando dentro do meu software, da minha programação do CLP, vai estar conectado a um terminal dos meus módulos de entrada e saída, dos meus módulos de I/O. Certo? E aí eu posso usar também, por exemplo, eu posso utilizar entradas analógicas, né? Saídas e entradas analógicas, eu posso botar saídas e entradas digitais, tudo isso vai ter que estar devidamente endereçado. Então, o endereço vai ser justamente essa componente, né? O tipo 1, slot 2, se eu estou usando toda a Word, ou seja, os 16 bits compostos da minha memória, da mesma coisa para a saída. Então, cada um vai ter a sua característica. E isso eu vou descobrindo, obviamente, como ele é configurado no meu manual. Então, no Alambrado é mais ou menos isso. Ó. Quando eu vou programar, quando eu vou criar o programinha, como vocês já viram lá, eu posso, dentro do programa, definir algumas informações que vão me ajudar na leitura desse programa. Vocês fizeram lá, programaram lá o Arduino, e lembro, por exemplo, que ao lado de uma linha de comando eu conseguia botar lá um comentário. Aquele comentário tinha qual objetivo? Fazer com que eu entendesse qual é a finalidade daquele comando que foi escrito. Então, aqui vai ser algo bem semelhante. Mas aqui o comentário vai ser, por exemplo, ó, eu tenho aqui o endereço do meu contato. Então, ele diz lá, ó, no meu módulo local, no meu slot 6, desculpa, no meu módulo 6, no meu slot 1, no meu terminal 0. Beleza. Mas o que está conectado a isso? Se eu olhar somente para isso, eu não faço a mínima ideia do que está conectado a esse dispositivo. Mas aqui eu consigo entender de uma forma melhor. Eu digo aqui, ó, eu posso colocar uma descrição dizendo, ó, isso daqui tem a função start, ou seja, eu já começo a interpretar que isso pode ser um botão de inicialização, um botão de entrada, um botão de início do processo. Né? E aí eu posso também definir outros nomes a essas variáveis. Né? Eu posso botar aqui um AIPBO, e aí isso daqui, um input, um push button, né? O push button. Então, aqui define para mim que eu tenho aqui a descrição do que vai ser esse tag, eu tenho aqui agora o que é esse tag, o que é esse elemento, e aqui eu tenho o endereço base, que é o mais importante de todos. Sem isso, eu não vou estar fisicamente conectado ao mundo externo. Eu tenho que dizer que essa chave daqui, esse contatozinho, vai funcionar de acordo com o meu botão. Então, se o meu botão estiver pressionado, ela está aberta. Ou, desculpa, se o botão estiver pressionado, ela vai estar fechada. Se o botão estiver solto, ela vai estar aberta. Ok? Então, isso vai ser a forma como eu vou descrever, detalhar o meu código mais à frente, quando a gente começar a programação. Então, aqui está o exemplo básico. Olha aqui, eu aqui simplesmente coloquei com os endereços básicos. Eu entendo a lógica de um modo geral, eu sei que se que tiver conectado no terminal 1, né, e for fechado os dois, no terminal 1,
o slot 1, terminal 1, slot 1, terminal 2, slot 1, terminal 3. Quando esse daqui estiver acionado, eu vou ativar minha saída. Beleza. Mas o que é isso? O que é que está conectado nessa porta? O que é que está conectado nessa porta, nesse terminal? Eu não sei. Quando eu olho para cá, que eu detalho melhor o meu código, eu entendo, opa, uma chave de pressão. Então, eu sei que esse primeiro contato vai ser acionado quando a minha chave de pressão for acionada. Esse segundo contato, a minha chave de temperatura, ou seja, quando bater lá uma temperatura alta, por exemplo, esse contato vai ser fechado. Então, quando os dois forem acionados, aí sim a minha saída vai ser acionada. E essa saída está conectada ao quê? A um misturador, a um mixer. Conseguem perceber isso, pessoal? A gente viu esse exemplo nos slides anteriores, né? Aquele símbolo, aquele processozinho que tem lá um vaso, tem um sensor de pressão, sensor de temperatura, um misturador e assim por diante. E aqui também eu percebo que, ó, quando o meu botãozinho, minha chavezinha for acionada manual, eu ligo diretamente o misturador. Então, aqui fica muito mais claro para mim, lendo esse código, o que está no mundo externo. E aí fica fácil. Se o cara lá, aperta lá para essa chave de pressão, ela não for acionada, eu sei que tem algum problema nesse contato de chave de pressão. Aí eu vou investigar. Mas imagina, não, aperta lá uma chave, não aconteceu nada. Eu não sei onde ela está conectada. É essa a ideia desse detalhamento do nosso endereçamento. E aí todos os softwares permitem fazer isso daí. Claro, cada um com sua característica básica, suas características pessoais, mas que tem essa mesma ideia, esse mesmo princípio de endereço base e o detalhamento e o aliás, como a gente chama, né, que seria ali um nomezinho mais que faça compreender melhor o processo. Uma outra ideia que existe, pessoal, eu já comentei isso também, é que existe hoje computadores que podem funcionar como um PLC. Só que eu preciso me comunicar com o mundo externo. Então, no seu PC, você pode instalar rodar um software de PLC e fazer com que ele funcione tal como o nosso PLC. Só que eu preciso ter alguns módulos instalados lá na placa, né? Então vocês observam até uma placazinha PCI, né? Que eu vou rodar o programa e aí sim ele vai daqui comandar os meus módulos I/O. Então aqui eu vou ter lá as minhas entradas e as minhas saídas, meus módulos, que vão receber os comandos e vão enviar os status de acordo com a lógica que está rodando dentro do meu computador. Então, é possível. Qual é a desvantagem disso, pessoal? Quem é que lembra aí que eu já falei? Porque não é bom ter um PC lá. Qual é a desvantagem do PC comparado a... Porque o PC não é resistente. Professor, a proteção dele, né, em campo. Exatamente isso. Né? Ele não é robusto o suficiente para aguentar ali o calor da... Calor, né, maquinário. Exatamente. Beleza. O outro detalhe que existe também, como característica de alguns módulos, eu tenho os módulos IOS combinados, ou seja, no mesmo dispositivo, eu posso ter tanto entrada quanto saída. Né? Então, eu tenho no único módulo entradas e saídas do meu CLP. Tá? Normalmente eu tenho módulos só de entrada, módulos só de saída, mas eu posso ter dispositivos que facilitam aí, né? É um pouco mais compacto e posso ganhar aí em processo. Mais nível de curiosidade aqui. O funcionamento vai ser o mesmo. Eu vou ter que endereçar quando se é uma saída, quando se é uma entrada. Um I 0.1, I 1.0 e O 1.0. Vou ter que endereçar para dentro da minha lógica. Tá? Esses módulos, pessoal, tem duas formas de eu poder conectá-los. Para quem já abriu um painel de CLP, já deve ter visto. Eu posso ir lá e plugzinho por plugzinho, ó, parafuso por parafuso, aqui, ó, conectar o meu fio, apertar ali com a chavezinha, beleza. Mas eu posso ter também alguns cabos já pré-elaborados, né? Alguns terminais de bloco, né? Que simplesmente eu vou lá e plugo ele diretamente no encaixa. Isso aqui, ó.
Tá vendo? Então, depois, se esse módulozinho aqui queimar, por exemplo, esse módulo aqui queimar, eu desconecto, troco o módulo por um idêntico e conecto novamente. Agora, claro, tem que ter cuidado com o encaixe, né? Se ele não for aquele, e se ele não for aquele anti-burro, né? Que o cara consegue instalar ele contrário, você pode queimar o seu módulo novamente. Então tem que tomar cuidado nesse encaixe. Também, né? Isso, exatamente. Eu tenho quebra-pino. Então, eu tenho alguns que eu posso instalar fio a fio, ou se eu tiver algo bem mais construído, eu tenho logo o bloco completo. Espera aí que eu passei demais. Falando ainda dos módulos, a gente sabe que existem os módulos digitais e analógicos, já falamos bem disso. Então, os módulos digitais, a gente viu isso lá em eletrônica digital, ele representa ali o 0 e 1, ligado e desligado, verdadeiro e falso, certo? Então, ele vai ser representado para mim, em termos elétricos, agora falando do CLP, com níveis de tensão. Então, a gente pode ter, por exemplo, os módulos de entradas da 12 volts, tanto alternado quanto contínuo, 24 volts, 48, 120, 230, 5 volts a nível TTL. O que isso quer dizer, pessoal? Que isso depende do seu CLP, depende da característica com a qual você comprou. Você tem que olhar e saber em que tipo de instrumento você vai usar, tanto de entrada quanto de saída, certo? Qual é o nível de tensão que ele vai trabalhar para poder, então, dimensionar o seu CLP. Não é chegar assim, me dá um CLP aí de 12 entradas. Sim. Contínua ou alternado? Você quer que nível de tensão? 12, 24? Porque isso vai impactar no seu tipo da sua fonte, né? No tipo do dispositivo que você vai conectar nele e assim por diante. Da mesma forma, como entrada, eu tenho as saídas a 12, a 48, 230, 120 de DC, 230 de DC, e assim por diante. Então, isso são características dos níveis de tensão que vão estar nas entradas e saídas do seu CLP. Um exemplo básico aqui, só para a gente relembrar um pouco da eletrônica analógica, né? Eu tenho aqui um módulo de entrada AC, que seria basicamente o seguinte: eu vou ter aqui uma alimentação AC, 120 volts, de tensão alternada, e uma chave. Quando eu fechar essa chave aqui, ó, eu bater essa chave aqui, eu vou fechar o circuito e vou mandar isso para o meu CLP, né? Então, ele vai entrar essa informação dizendo para mim lá que a chave, ó, com essa lâmpadazinha aqui acender, isso quer dizer que essa chave aqui foi acionada. Então, eu vou passar por todas essas fases até chegar dentro do meu CLP e indicar lá um LEDzinho lá que tem, que a gente viu, né? Em alguns módulos, esses LEDzinhos aqui, ó, ele vai indicar para mim que aquela porta está acionada ou não. Certo? Mas como é que então eu pego 120 volts alternado e jogo dentro de um circuito microcontrolado ou microprocessado, que a gente sabe que ele trabalha com níveis de tensão baixos, 5 volts, 3 volts, assim por diante. Eu tenho todo um acoplamento, né? Então eu passo por uma ponte retificadora, que vocês sabem o que é isso, eu passo por um diodo Zener, onde eu vou limitar ali o nível de tensão que eu preciso para poder, então, acionar o meu acoplamento óptico, né? E aí, através desse acoplamento óptico, eu indico para mim que foi acionado ou não essa chave aqui. Tá? Então, olhando mais abaixo, a gente tem um diagrama um pouco mais detalhado. Eu tenho um fusível de proteção, eu tenho a chave. Fechei o circuito, mandei 120 volts para dentro. Ó. Vai 120 volts lá para dentro. Aí eu passo por um filtrozinho, só para evitar ali um ruído, algum ruído qualquer. Passo por uma ponte retificadora, né? Passo, então, por um limitador de tensão, certo? Daí eu consigo, através de um fotoacoplador ou um isolador óptico, eu consigo, então, acionar um circuitozinho digital do outro lado, fazendo com que, então, o meu LED indique e, obviamente, que eu perceba internamente a lógica do meu CLP que a minha chave lá fora foi acionada. Por que esse acoplador óptico? Olha, eu não quero 120 volts lá dentro do meu circuito.
Então, isso daqui me garante que nada de ruído, nada que esteja passando por esse circuito vai interferir no funcionamento externo, no funcionamento interno do meu CLP, beleza? Da mesma forma, os módulos de saída, né? Então, eu recebo um sinal dentro, que vem lá do meu CLP, né? O meu CLP diz, ó, acende a lâmpada lá fora, né? A lâmpada de emergência, ou a lâmpada de sinalização, então ativa. Vai passar por um circuito lógico, vai passar pela mesma forma o meu circuito acoplador, lembrando porque aqui dentro eu vou estar trabalhando com tensões pequenas, 5 volts, e essa lâmpada é de 120 volts, então eu não posso ligar diretamente 5 volts na lâmpada. Então eu faço um circuito de acoplamento, daí então eu aciono uma chave eletrônica, né, e essa chave eletrônica pode ser de diversos tipos, para poder então fechar o circuito e fazer com que minha lâmpada acenda. Olhando para o circuito mais detalhado, eu, então, recebo o comando do meu CLP, né, internamente, lá ele viu que a lógica dizia, ó, manda acender a lâmpada. Então, ele manda esse circuitozinho, manda através do meu acoplador, que, nesse momento, ele ativa esse transistor, que começa a conduzir, mandando um sinal para esse triac. Nesse triac, para quem viu lá um pouco da eletrônica de potência, sabe que ele conduz os dois lados uma onda senoidal, né? Então, ele é justamente utilizado como uma chave eletrônica para circuitos de corrente alternada. E aí, no momento em que ele começa a conduzir, se não tiver o sinal aqui, ele não conduz, mas no momento que ele começa a conduzir, ele, então, faz com que passe uma corrente no meu circuito e ative a minha carga. Essa é a ideia básica das entradas e saídas, tanto com acoplamento de entrada alternado e a minha saída em nível de tensão alternada. Como eu falei para vocês, a minha saída ela pode ser ou a relé, ou com um triac, ou com um transistor. Então, observem, a relé eu consigo alimentar cargas a nível de tensão contínua e nível de tensão alternada. Com o triac, cargas apenas tensão alternada. E com o transistor, apenas tensão contínua. Então, vejam quanto de detalhes se tem para acoplar, para instalar os equipamentos. Eu tenho que saber se minha saída é a relé, se minha saída é a triac, se é chave eletrônica, se é transistor, se é alternada, se a minha entrada é alternada, qual é o nível de tensão que ela suporta. Então, tem várias características que eu preciso me preocupar, beleza? Então, aí, pessoal, ainda... Sim. Beleza? Ok. Um outro detalhe que é importante a gente, pelo menos, ter um conhecimento, uma ideia de que existe isso, é o chamado de entradas e saídas sync and source. Então, basicamente, é o seguinte, ó. Observe, eu tenho um módulo sync. Esse módulo sync, ele recebe a corrente. Você tem que instalar o dispositivo para que ele envie a corrente para o seu módulo. Então, eu tenho que ter uma fonte, né? Observem aqui, ó, fonte no polo positivo instalado no meu sensor ou na minha chave, e daí ele vai mandar. Então, aqui eu tenho que chegar a uma tensão positiva, né? E a tensão negativa eu vou para o pino comum. Isso considerando que isso é um módulo de entrada. O módulo source, ou seja, né, o que vai ser a fonte, né, ele então vai mandar a corrente. Só um pouquinho, que alguém está querendo entrar agora. Ok. Então, o módulo source, ele vai mandar a corrente. Então, consequentemente, a minha fonte externa tem que ser conectada aqui o módulo negativo. Então, aqui tem que estar o negativo, conectado aqui, ó, certo? Para que a minha corrente circule nesse sentido. Então, o source, a corrente sai, e o sync, a corrente entra, certo? E nas saídas, o source, da mesma forma, a corrente sai, e o sync, a corrente entra. Então, a minha fonte externa, e a gente já viu isso, já falamos sobre isso, eu preciso de uma fonte suplementar, porque provavelmente
A fonte do CLP, ela não vai suportar alimentar todos os sensores. Então, eu preciso ter uma fonte externa que garanta a alimentação dos meus instrumentos. Porque a gente sabe, vocês viram a instrumentação, que alguns instrumentos precisam estar energizados. E aí eu não tenho tensão suficiente, eu não tenho corrente nem tensão suficiente na saída dos meus módulos. Então, quando eu tiver essas fontes, eu tenho que estar atento, muito atento, de como eu vou conectar. Aí eu vou ver se o meu módulo é source ou se o meu módulo é simples, certo? Agora, essa questão do módulo aí, entrada e saída, tem para sensor NPN ou PNP, ou não importa não? Qualquer um importa também. Aí você vai ter que lembrar qual é o sentido da corrente dos seus sensores. Você vai lá, se ele é NPN, NPN, aí, poxa, o negativo está aqui, então, o sensor é negativo, então vou ter NPN, né? Então, ó, está negativo com negativo, então vai ser lá no source, então você tem que ver com detalhe, com o manual do seu equipamento, para ver qual tipo você vai conectar. Tem que ter esse cuidado também, beleza? Saindo dos módulos digitais, né, os dispositivos discretos, que a gente sabe que eles só possuem 2 estados, ligado e desligado, a gente tem os dispositivos analógicos, que aí ele representa uma quantidade física que pode ter um número infinito de valores. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, de 0 a 100 graus, infinitos valores. Eu não só tenho 0 e 100, eu tenho de 0 a 100. E isso representa, então, as minhas variáveis analógicas. Então, as entradas e saídas analógicas típicas dos nossos CLPs, elas podem variar, por exemplo, de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 volts. Ou seja, naquela entrada, naquela saída do meu CLP, a corrente ou a tensão vai ter uma variação entre esses 2 valores. E essa variação pode ser infinita. E, consequentemente, na sequência, eu consigo converter esses valores de 4 a 20, 0 a 2 para a minha grandeza, para a minha variável que eu quero representar. Por exemplo, a temperatura, pressão, vazão e assim por diante. Tá? Não é só um estado de estar ligado ou desligado. Eu consigo representar valores infinitos. Começou lá, eu tenho 0 metros cúbicos, eu tenho 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos. Observe, eu estou dando uma grandeza de volume. Poxa, mas como é que o instrumento vai ler isso daí? Como é que o CLP vai entender isso daí? Olha, primeiro eu vou ter o seguinte, eu vou ter um módulo, né, que vai receber essa informação a um nível de tensão ocorrente. Vamos passar aqui para a gente entender melhor. Eu tenho o meu sensor, esse meu sensor está medindo temperatura. Se eu mandar aqui dizer, ó, isso aqui é 30 graus, o meu CLP não vai entender. Eu preciso, então, ter um transdutor que vai converter, ele vai, tipo, dizer o seguinte, ó, esse instrumento aqui, ele está esquentando e esse calor aqui está mudando a resistência, e essa resistência ela pode ser representada, por exemplo, essa resistência vai indicar para mim 20 graus. Mas o meu CLP não entende 20 graus, então eu vou converter isso a um nível de corrente. Então, eu vou dizer, ó, isso daqui é, por exemplo, 4 miliamperes. Como é que eu vou saber disso? Mais uma vez eu falo, você vai ter que ir no manual do equipamento, no manual do CLP, no manual do instrumento, para poder entender como é feita essa conversão. Isso aí, obviamente, quando você for atuando na área, a cada tipo de equipamento, a cada tipo de instrumento, você vai descobrindo. Mas o que é importante aqui é o seguinte, eu preciso fazer que a gente chama de transdução, ou seja, um transdutor que converta a variável que eu quero medir em um nível de sinal que o meu CLP entenda. Então, por exemplo, eu comprei um instrumento, um termopack, que funciona de 0 a 10 volts, massa. Então, eu sei que o meu módulo analógico de entrada ele tem que trabalhar com variação de tensão. O meu instrumento lá de pressão trabalha de 4 a 20, massa. Então, eu vou ter que ter o meu módulo de entrada analógica que seja sensível à variação de corrente. Ok?
Então, esse detalhe é só para a gente entender que existe. Eu tenho módulos de analógicos com nível de tensão, trabalha com tensão, eu tenho módulos que trabalham com corrente. E aí, essas conexões, só por ilustração aqui mesmo, eu posso fazer ela de diversas formas. Eu posso ter conexões a 2 fios, eu posso ter conexões a 3 fios, eu posso ter conexões a 4 fios. Tudo isso vai depender do seu instrumento, se você tem fonte suplementar, vai depender da distância do seu instrumento, se ele é muito longe, então pode ter uma queda de tensão e aí você precisa de uma fonte suplementar. Né? Vai depender também do nível de ruído que possa existir dentro do meu campo. Eu posso ter, por exemplo, aqui uma fonte única conectando todos os meus equipamentos e eles terem uma única entrada em comum, né? Um single end, ou seja, todos têm o mesmo ponto em comum e o sinal principal entra ali num terminal específico. Tá? Então, esses são tipos de configurações, tipos de conexões que existem. Observando que esse tipo daqui, do lado direito, ele é mais susceptível a ruído, né? Porque como eu tenho diversos pontos em comum, se um transmissor desse começar a gerar ruído, pode trazer danos ao funcionamento dos demais equipamentos. Esse aqui eu tenho, para cada um, eu tenho um aterramento, e aí, consequentemente, eu tenho digamos assim, uma filtragem melhor desses ruídos, mas já pode ocorrer também, depende do seu ambiente, depende da sua instalação. E onde é que eu uso essas variáveis analógicas? Já falei, mas um outro exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui um sensor de nível que está observando. Então, o nível não varia, cheio e vazio. Ele está lá, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 100%. Então, eu vou mandar esse sinal para um módulo de entrada analógico, vai processar lá a minha lógica, e a minha lógica diz do tipo, se o nível estiver baixo, abre a válvula. Aí ele vai abrir a válvula. Mas abrir a válvula, algumas válvulas são válvulas controladoras, então elas não simplesmente abrem e fecham. Eu posso abrir 0, 10%, é feito a válvula, a torneira lá da sua pia. Se você abrir toda, a água vai sair com grande vazão, até mesmo com grande pressão. Mas eu quero só lavar um copinho, então eu só abro um pouquinho, então ela já sai mais fraquinha. Então, essa válvula ela tem uma variação aí de 0 a 100%, onde, de acordo com a minha lógica, eu vou controlando isso daí. Ok, pessoal? Dúvidas, perguntas? Aí, tranquilo? Estão conectados? Beleza, então. Vamos lá. E aí, o que é que acontece? É o que eu venho falando aqui. Por exemplo, eu tenho muito instrumento de 4 a 20, a gente chama ele de 4 a 20, ou seja, ele é um instrumento que tem uma variação de corrente de 4 a 20 mA. Mas o que é de 4 a 20 mA? Olha, é a corrente que vai entrar no CLP. Mas isso representa o quê? Bem, depende agora do seu instrumento. Então, por exemplo, se eu tenho um termômetro que está variando aqui, vamos ver aqui, de menos 100 a 200. Esse meu termômetro, né? Essa temperatura que vai ser percebida pelo meu probe, pelo meu termopato. O que é que acontece? Poxa, de menos 100 a 200 é a característica dele, ele mede de menos 100 a 200. E ele fornece lá, por exemplo, uma tensão, nesse exemplo aqui, de menos 10 a 10. Então, esse probe, ele mede de menos 100 graus até 200 graus, e após ele ser convertido, após ele ter ele passar pelo transdutor, ele manda para a entrada analógica do meu CLP de menos 10 a 10. Isso aqui, pessoal, é simples. Para quem pagou física lá e lembra daquelas escalas de temperatura, é bem simples. Lembra lá que a gente transformava de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin? É a mesma ideia. Então, eu vou ter uma conversão menos 100 até 200. Isso vai ser o quê? Quando eu estiver na temperatura mais baixa, ele vai estar mandando 4 mA. Quando eu estiver na mais alta, 20 mA. Pronto. Então, quando eu tiver num determinado valor aqui, eu vou fazer aquela conversão básica, bonitinha, que todo mundo já fez um dia na vida aí, para quem pagou Física 2, a parte termodinâmica. Certo? Então, faço lá, 200 está para 20, como 100 está para 4, como X está para Y. Eu faço toda aquela conversão. De 100 a 200. Então, aqui está chegando aqui 15 mA.
que valor é de X? Aí você faz aquelas proporções que você já conhece, certo? Só que alguns CLPs facilitam isso para a gente, utilizando alguns blocos prontos. Tá? E aí fica mais fácil, né? Eu coloco os limites de acordo com a minha característica do equipamento e vou entrar com a informação aqui, e aqui ele já vai me dar, por exemplo, o valor real do meu instrumento lá no final. Digamos que ele esteja medindo 100 graus, aqui vai sair para mim 100. É a minha saída. Ótimo. Eu apenas parametrizei, coloquei parâmetros, dizendo onde ele está conectado, a entrada dele, e para onde vai a saída. E disse qual é a entrada mínima, qual é a entrada máxima, qual é o valor mínimo da escala, qual é o valor máximo da escala. E isso vai depender, obviamente, de cada equipamento, de cada entrada. Isso daqui, por exemplo, esse valor de 32.767 é uma característica do CLP. Ele tem uma resolução de menos 32.000 até 32.000. Ok? Beleza, senhores? Professor, voltando para digital, o senhor conhece célula de carga, né? Não entendi. Como é, André? O senhor conhece célula de carga? Balança. Célula de carga, sim. Ela também trabalha desse jeito, de 4 a 20. Certo. Mas ela também manda o sinal para o CLP. No caso, o mesmo sinal que vai para o CLP vai para essa balança, ou primeiro vai para a balança para depois ir para o CLP? A balança não, para a numeração, né, supervisório. Sim, não sei lhe dizer porque eu não conheço o projeto. Ele pode, a princípio, pode ter diversas configurações. Eu posso mandar só para o... Você está falando do supervisório, né? Junto com o supervisório. Ele pode mandar só para o CLP, se tiver um CLP controlando, e do CLP vai para o supervisório. Ou eu posso ter um RTU, como é que se diz? Um terminalzinho remoto que se comunique diretamente também com o CLP. Então, tem que ver qual é a configuração, a arquitetura da sua rede, tá? O mais simples seria ele mandar para o CLP e o CLP compacta tudo e manda para o supervisório. Essa seria a ideia mais simples, tá? Mas tem que conhecer o seu projeto, tem que ver o manual técnico, a documentação técnica para poder lhe responder com mais precisão. Se é um projeto recente, provavelmente tem uma documentação mais recente, atualizada, é dar uma investigada nele lá. Beleza? Beleza. Pronto. Então, pessoal, essa variação daqui, ó, ela vai, né, essa escala que a gente fez aqui, ó, ela vai estar variando mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Então, a corrente vai aumentando, consequentemente vai mandando, desculpa, esse caso aqui é a tensão. A tensão vai aumentando, e aí ele vai convertendo, né, para as temperaturas correspondentes, né? Então, a gente tem aquela conversão do sinal analógico externo, que vai entrar no CLP. E aí é onde entra o mais bonito de tudo isso. A gente vai ter que converter isso para um sinal digital. Então, é onde a gente entra, aquilo que a gente viu lá em eletrônica digital, os conversores analógico-digital. Então, eu recebo um valor de menos 10 a 10, que é analógico, e isso daqui, ó, é o meu valor digital. Apesar de estar em numeração aqui, mas isso são bits. Se você fizer uma conversão aqui de bits, você vai encontrar um número binário, né? E aí esses bits daqui vão ser lidos internamente para o meu CLP, vai ser colocado lá dentro da memória, assim por diante. Ok? Vamos adiantar, então, para a gente tentar concluir tudo isso aí. Então, Então, esses são os módulos principais que eu queria que vocês entendessem, de entradas e saídas, tanto digitais quanto analógicas. Então, existem essas características. O principal de tudo, que tudo isso está conectado ao mundo externo e eu preciso endereçar a lógica interna ao mundo externo. E, preferencialmente, a uma boa construção de um programa, eu tenho que detalhar ele internamente, dando nomes. Então, nessa entrada aí, 1.1, eu vou dizer lá, ó, termopar, medição de temperatura do tanque, ou meu probe, vou dizer o que é que está conectado lá, dando ali um nome mais fácil de compreender. E aí eu tenho diversos outros módulos, pessoal, módulos especiais.
Eu tenho um módulo contador para ele contar a quantidade de pulsos. Isso aí vai ter a ideia de você medir, por exemplo, a rotação de um motor, né, de uma esteira, por exemplo, a velocidade de uma esteira. Eu tenho um motor de passo, né, muito utilizado em robótica, muito utilizado em robótica, entenda-se nesses processos industriais também, não só em robôs. Eu tenho algumas chaves de contagem, que vai recebendo pulsos e ela vai contando, né, para indicar ali uma contagem visual mesmo, não precisa daquele um processo simples, eu não preciso de uma IHM com uma tela de LCD, touchscreen, não, eu só quero saber quantos pacotes passaram por aqui. Pronto, isso é suficiente. Eu tenho módulos de controle, esses controles, chamado PID, né, Proporcional Integral Derivativo. Isso é um controle, digamos assim, suave de determinada variável, ele serve para controlar uma determinada velocidade, um determinado nível, sem dar o suavão, sem dar aquela pancada. Tipo, o seu elevador, se ele fosse um controle discreto, normal, ligado e desligado, quando você apertasse o botão de ligar, ele subia de vez, quando você chegasse no andar, ele parava de vez. Não dá para ser assim, senão o neguinho vai voar, né? Então, precisa ali ele subir lentamente, ganhar velocidade, e antes de chegar, ele já vai parando. Então, eu tenho esses tipos de controle, a gente faz esses tipos através desse algoritmo, dessa característica IPD. Eu tenho encoders, que é justamente para ver qual a posição em que se encontra esse motor, né? Eu tenho display de 7 segmentos. Tudo isso são módulos especiais que eu posso conectar ao meu CLP de acordo com a característica do meu processo, da minha linha de produção. Se for necessário, beleza. Se não precisa instalar, obviamente, não vai gastar dinheiro à toa. Servo motor juntamente com o encoder, então eu tenho todo, já vou dizendo, ele vai dizendo para onde ele girar, ele já me dá o retorno em que posição ele se encontra, também muito utilizado em robótica, e tem os módulos de comunicação. Esses módulos, hoje em dia, muito mais utilizados, são muito mais bem importantes, porque eu preciso estar tudo conectado. Então, eu vou ter um módulo que conecta com o PC, com o IHM, com o supervisório, com a minha rede, até mesmo com a internet, se for o caso. E aí, alguns pontos só para nível de curiosidade, e também para a gente lembrar um dia, para aqueles que forem atuar na área, eu preciso me preocupar com as características dos meus módulos, eu tenho que ter as especificações dele. Então, quais são elas? Qual é o tipo de tensão de entrada? Qual é o máximo que eu posso trabalhar? Né, os limiares ali do funcionamento? Qual a corrente? Qual a classificação de temperatura que ele vai suportar? Quanto tempo eu tenho de atraso? Se é uma saída que responde rápido, uma saída que responde mais devagar. A voltagem de saída, a corrente de saída. Eu estou falando tanto I/O, tá, pessoal? Sendo digital e sendo analógico. Então, tem as tensões de entrada, tensões de saída, as correntes de inrush, que é quando eu tenho ali cargas indutivas que tem um pico de corrente muito alto inicialmente, proteção contra curto-circuito, corrente de fuga, caso haja alguma falha à terra, ou algum vazamento de corrente, como se chama também, isolamento elétrico, pontos, a quantidade de pontos que se tem por cada módulo, eu tenho 4, 8, 16, 32. Nas analógicas, eu tenho, da mesma forma, os canais por módulo, ou seja, quantos pontos eu consigo medir, né? Eu posso ter 4 canais de 4 a 20, 4 canais de 0 a 10, de menos 10 a 10, as correntes de entrada, faixa de tensão, corrente de saída, faixa de tensão. Eu tenho módulos analógicos, tanto entrada quanto saída também. As proteções que tem nele, a resolução, que seria, digamos assim, a precisão com que se tem para ele poder medir a variação do sinal externo, né, para ele ter mais preciso, ser o mais preciso possível, as impedâncias que tem dele de entrada e capacitância, rejeição de modo comum. Aí eu venho agora falando da CPU, certo? Vamos tentar dar mais em 10 minutinhos, pessoal, para eu tentar terminar todo o slide, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai começar com a programação. Estão ainda aí? Me dá um retorno aí. Positivo. Beleza, então, vamos embora. Então, na CPU, pessoal, é uma CPU de computador, é um microprocessador, certo? É um i7, é um i5? Não, calma. É um processador
né, característica do próprio CLP, do próprio fabricante. Aí eu tenho processadores do tipo ARM, processadores da NVIDIA, ou seja, vai depender aí, eu nem sei qual é da TIT, depende do lado do fabricante. Certo? Então, o que tem dentro dele? Da CPU, tem um módulo como um todo, eu tenho a CPU, provavelmente dita, e a memória. E o restante são as interfaces externas, né? A interface de comunicação, os modos de entrada e saída, assim por diante. Tá? O que é que eu quero que se a gente entenda mais isso daqui? Obviamente, primeiro, se eu quero um processo mais rápido, eu preciso de uma CPU mais rápida. Beleza, isso aí é fato, é simples. Então, trabalhar com circuitos de controle de altíssima velocidade, precisa ter uma CPU de altíssima velocidade. Mas o mais importante para a gente aqui, pessoal, é só entender o seguinte. Na minha CPU, eu tenho 3 estados de configuração. Eu posso estar ele no modo de execução, no modo de programação e no modo de análise. Vamos ver cada um desse tipo aqui. Na posição de execução, então, eu coloco ele em execução. Nesse módulo, ele está executando o programa e está já atualizando as entradas e saídas. Tá? Nesse módulo, eu não consigo editar o meu programa online. Então, botei lá ele em programa em run, o programa que estava lá dentro ele já vai rodar, certo? E evita que a gente use um dispositivo de interface para alterar o modo do processador. Então, ele trava tudo. Certo? Eu não consigo mudar nada lá nele. Botei lá em run, ele começa a trabalhar. Certo? É onde deve estar praticamente todos os CLPs que estão em operação. E agora, não, mas eu preciso testar, eu preciso ter acesso remoto, eu preciso acompanhar. Aí sim, eu boto ele na posição de remoto. Então, coloco ele em remoto, né? Eu posso ter 3 modos dentro desse remoto, eu posso estar rodando remotamente, eu posso estar em programação remotamente, eu posso só estar fazendo teste. Né? Isso aí depende, obviamente, de cada CLP também. Permite que você altere o modo do processador, né? Permite que você execute a edição do programa online. Então, eu posso alterar ali o programa, mesmo ele estando executando ali no modo teste, no modo de execução. E o de programação, como o próprio nome já diz, né? Ali é onde eu vou fazer a programa, eu vou descarregar e carregar o programa. Tá? Então, eu não estou executando, eu não vou atualizar as entradas e saídas, certo? Elas são, as saídas, elas vão ser desenergizadas, não vou mandar nenhuma atenção, nenhum comando para a parte externa. Tá? Eu posso editar o programa e eu não vou ter uma interface remota, não vou estar mexendo ali na minha EHN, por exemplo, poder fazer alguma alteração. Não é permitido. Ok? Essa é a ideia básica do CLP. Então, o principal daqui, eu vou ter que, quando eu vou configurar ele, eu tenho 3 estados. Eu posso botar ele em execução, no modo remoto ou no modo de programação. Tá? E aí poder plugar o meu computador e programar se for o caso. Memórias. Memórias a gente já viu bastante lá em digital. A gente viu que tem memórias voláteis e não voláteis, as memórias RAMs e as memórias do tipo ROM. Né? Isso também existe dentro do CLP. Aí vocês já sabem. O que eu quero falar somente aqui é o seguinte: eu tenho memórias de tamanhos distintos, de acordo com cada tipo de CLP. Então, o MicroLogic 1000, uma memória de 1K byte. Né? Um SLC 500, 64 KB. O ControlLogix, 32 MB. O que é que vocês percebem nisso aqui, pessoal? Olha, 1K. O seu computador aí, hoje em dia, o mais safadinho que tem 2 GB. Então, 1K dentro de um CLP, em alguns casos, é suficiente. Porque aqui eu tenho aqui, 20 entradas e 14 saídas. Pronto. Com 1K eu consigo fazer um bocado de programa, um bocado de lógica nesse CLP para poder trabalhar com essas entradas e saídas. Né? Então, quanto mais memória, obviamente, eu vou ter uma maior capacidade de acionamento interno e externo do meu equipamento. Então, observe que eu consigo aumentar cada vez mais isso daí. Tá? Uma outra coisa que a gente precisa relembrar é cada dígito é um bit, o conjunto de 8 dígitos é 1 byte e 16 dígitos ou 2 bytes é uma o outro.
A gente vai ver muito isso dentro dos manuais dos CLPs. Ó, tal endereço aciona um bit, esse comando altera o byte, esse comando altera o outro, assim por diante. Tipo de memórias, como eu já disse, a RAM e a EPROM, e a gente sabe que a RAM, por ser volátil, quando desenergizada, ela perde as informações que tem nela. Então, em alguns CLPs, eu tenho uma bateria que mantém essa memória RAM energizada em caso de necessidade de fazer um backup dele. Certo? Em alguns casos, eu tenho ali dados armazenados na posição de memória da RAM e eu preciso fazer um log, eu preciso buscar essas informações. Então, eu mantenho uma bateriazinha lá para ela ficar conectada, em alguns casos até também para ficar com o horário atualizado, né? Através lá do meu dispositivo, meu relógiozinho interno que tem nela, precisa estar energizado. Um outro observação que tem em alguns CLPs, eu consigo ter um módulozinho para expandir minha memória. Então, posso colocar lá um pendrivezinho ou um memory card daquele, um flash memory card, né, que vai estar ali, em alguns casos, com o programa que está sendo executado, com dados que está sendo armazenado. Então, eu tenho essa facilidade de expandir mais o meu CLP. Obviamente que é feito seu celular. Não, ele suporta até cartão de 32 GB. Vai ser algo parecido dentro do CLP. E os dispositivos de programação, pessoal, que a gente já vai brincar um pouquinho logo, em breve, é através do computador, que eu plugo ele no CLP, né, rodo o programa de execução dele e faço a programação. E eu tenho também os chamados handhelds, né, que são terminais que eu plugo diretamente no CLP também, e eu posso, em alguns casos, fazer programações simples. Claro que aqui é mais uma questão de monitoração, coisa mais não vou chamar bruta, mais grosseira, né? Aqui eu vou lá no PC, computador, bonitinho, uma interface mais amigável. Aqui é algo mais de tirar defeito de campo, você verificar qual é o status do equipamento, é mais chatinho, mas também é bastante útil, como eu falei, principalmente para manutenção. Tá? IHMs, vocês já estão cansados de ouvir falar sobre isso. Né? Eu tenho as IHMs que também fazem parte do CLP, em alguns casos. Então, tem um Só ficou mudo no meu, foi? Não, o meu também, acho que caiu. Eu também, acho que caiu lá. Oi, estão me escutando? Caiu a conexão. Agora sim. Eu acho que caiu aqui, travou meu computador. Na verdade, foi o computador que travou, acho que esquentou demais. Vocês viram até que parte aí, pessoal? A gente tá aí no... Estava falando sobre HM. Essa aí não, pessoal. Essa aí IHM, né? Pronto, era justamente a parte não, final. não vou entender, não. Conseguiu ver IHM ou não? Não, eu não. Travou na hora. Certo. Não, mas a IHM, como eu estava falando, estou pelo celular aqui agora para a gente finalizar. Na IHM, existe um módulo de comunicação onde vai se transmitir para o módulo da IHM e poder ali ter a interface de controle. É o que a gente viu lá, que a gente já discutiu em supervisórios, né? Nada diferente do que se tem dentro de um controle local. É aquela telinha bonitinha onde eu consigo dar os comandos e poder fazer esse controle lá do meu supervisório. Bem, eu realmente não lembro, eu acho que esse era o último slide mesmo. Era a parte de HM, a parte... Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Não, eu acho que não. O computador aqui eu acho que esquentou, travou demais aqui agora, bichinho. Mas é isso, pessoal. Essa é a ideia do hardware do CLP, certo? Isso, obviamente, você só vai compreender, só vai fixar quando for trabalhar em campo com esses equipamentos.
Aí vocês têm que baixar o manual do CLP, estudar o manual desse CLP, porque cada um tem a sua característica. A gente sabe, já conversou aqui também, que esses equipamentos são de tecnologia proprietária, né? Então, muitas das vezes, eles só se comunicam com os próprios instrumentos do próprio fabricante, né? Então, tem esse detalhe daí ao funcionamento dele. Então, não adianta. O que eu falei aqui foi de modo bem genérico, né? Dei um exemplo do Alan Bradley, mas aí você vai ter que ver o equipamento lá da Siemens, como é que ele endereça, quais são a capacidade dele, qual é o clock, qual é a CPU, qual é a memória, assim por diante, tá certo? Mas o importante agora, a partir de agora, é que vocês tentem instalar o programa, voltem lá, peguem lá aquele slide, tentem instalar o programa no seu computador. Eu estou buscando, tem o Clique 02, o Clique da VEG, é um programinha lento também, ele faz algumas simulações, também é bonzinho, para quem não conseguiu instalar esse Logix. E para quem tiver um computador um pouquinho mais robusto aí e quiser também fazer uma instalação, eu vou tentar fazer uma instalação nesse aqui meu para a gente poder trabalhar também, tem o CodeSys. Vocês verifiquem aí na internet que vocês conseguem baixar ele também, é de CLP, de programação, tem simulação e dá para brincar um pouquinho com ele também, certo? A ideia é vocês instalarem isso o mais rápido possível para que na próxima aula, na próxima terça-feira, eu não sei, a próxima terça-feira, a princípio, seria o nosso retorno para a aula presencial, mas eu não sei como é que está esse negócio ainda, não sei afirmar nada para vocês, tá? Então, durante a semana aí deve ter alguma orientação. E só, dúvidas, perguntas? Professor, de um modo geral, realmente eu acho que a gente tem que ter intimidade nos componentes, né? Do modo geral, conhecer tudo, né? É muito complexo, né? Sim, sem dúvida. A gente tem essa ideia, essa visão geral de todos os componentes. Agora, a partir de agora, eu vou focar na programação e na lógica, certo? Até porque o hardware, como eu falei, são hardwares diferentes e a gente não tem todas essas opções. Mas a lógica ela é igual para todos. A partir do momento que você entende a lógica de programação de um CLP em linguagem LADA, que é que eu vou tentar trabalhar com vocês, porque também não adianta a gente ver lista de instrução, ver SFC, ver outras formas de programar, se você não vai entender nenhuma. Eu quero que vocês pelo menos saiam aqui fazendo um programinha básico em LADA. Se vocês conseguirem isso, para mim já vou estar mais do que satisfeito. Tá? Então a gente vai focar agora em programação, a gente vai entender os componentes da programação em LADA, a gente vai entender as lógicas que existem e vamos tentar desenvolver o programa, um software, né, programar um CLP a nível virtual para que ele execute uma determinada função que a gente deseja. Eu quero que abra o portão e feche o portão de acordo com o sensor, eu quero que ligue a furadeira e fure com tal velocidade, ou seja, coisas desse tipo. Tá? Deixa eu ver se eu pego aqui a chamada, porque como o computador travou aqui. Eu posso depois botar lá na sala lá, o nome dos programas, porque a fala é uma coisa, mas o nome, a escrita é outra. Tá, eu vou colocar. Deixa eu só atender seu. Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Então, eu tenho o Code 6, procurem esse. Eu tenho o Clique, eu acho que é Clique 02. Depois vocês verem direitinho da VEG. Eu tenho o FPWin GR Panasonic. E esse daí que ele tem que estar aí com esse bizuzinho aí para poder instalar esse que a gente já viu aí em tela, tá certo? Tentem ver primeiro esse daí. Aí. Existem os outros que têm versões, mas são pesados. Tem o Tia Portal, né? Acho que é Tia Portal, o da Siemens. Agora os outros não estão vindo na cabeça, não. Deixa eu ver se eu pego o link aqui, tá? Só um pouquinho para pegar o link da chamada.
Esses simuladores, o mais leve é qual, professor? Assim, Eu acho que o clique da VEG. ok. Pronto. Tá aí o link da chamada de hoje. Coloquem a aula de hoje CLP. E eu estou imaginando, viu, pessoal, que sexta-feira não vai haver aula, porque seria dia do funcionário público, seria essa semana, aí adiaram para sexta-feira, tá? Então, acredito que sexta a gente não vai ter aula, mas a gente vai conversando aí pelo Zap até para confirmar, ok? Certo, pessoal? Alô? Professor, estava fazendo a chamada. Beleza, então. Então, tudo bem, então. Entendi. Ok, boa Sexta-feira noite não a vai haver aula, talvez não vá haver. Isso, mas aí a gente Boa vai se noite. comunicando pelo Zap. Certo. Boa noite a todos e a gente se Boa noite. encontra aí o mais breve possível. Ok. Boa noite. Abraço melhores aí, tudo de bom. Um abraço, melhora para vocês aí. Tá Tchau. bom.
Hum.